esta noite. Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos juntos mais uma vez, nós aqui no nossa casa, vocês aí, podendo nos acompanhar, podendo estar em comunhão juntos. E nós vamos continuar nossa série de mensagens, e hoje é a terceira mensagem da série, Ensinamentos de Paulo a escrever às 7 igrejas. E nós estamos aprendendo com o apóstolo Paulo a respeito de algumas questões importantes para nós, importantes para a vida cristã, importantes para nós enquanto igreja. Paulo escreveu epístolas, cartas também a 7 igrejas, e nessas cartas, ele sempre estava dando orientações para a melhoria, espiritual daqueles cristãos, a respeito de tudo aquilo que a palavra de Deus, que Cristo nos ensinou. Então, hoje nós vamos falar desta terceira igreja que recebeu carta de Paulo, que é a igreja da Galácia. Eu já quero te pedir para abrir comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. O título hoje da mensagem é Galácia, liberdade e responsabilidade. Então, abra comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Nós iremos ler esse versículo de abertura. Diz assim a palavra de Deus: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vamos orar, queridos? Feche aí os seus olhos. Deus amado, em nome de Jesus, louvado e engrandecido é o teu nome. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, nosso Salvador. Jesus, tu és aquele, Pai, que nos cuida, que nos protege. Tu és aquele que se entregou por nós numa cruz, e somente a Ti, Senhor, nós devemos dar honras, glórias e louvores, Pai, porque Tu és, Pai, o único digno, Senhor, o único digno de receber, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Então, meu Pai, fala conosco nesta noite, continua, Senhor, a nos orientar por intermédio, Pai, destas cartas que o Teu servo Paulo escreveu a estas igrejas, que esses ensinamentos, Pai, sejam para nós também, igrejas Tuas deste tempo, Senhor. Fala aos nossos corações, tira de nós toda a distração nesse momento, que nossas mentes possam estar focadas na Tua Palavra e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para nós esta noite. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ao escrever esta epístola aos Gálatas, ele escreveu entre os anos 48 e 58 depois de Cristo. Não há precisamente o ano, como nenhuma das cartas escritas por Paulo tem uma precisão, porque não há como estabelecer essa precisão. Mas certo é que os historiadores dizem que foi entre os anos 48 e 58 depois de Cristo. E o contexto daquele momento que vivia a igreja da Galácia era que os judaizantes que eram judeus convertidos ao cristianismo, mas que queriam conservar as práticas da lei no meio do culto ao Senhor Jesus. E eles, além de quererem conservar essas práticas para si, eles queriam impor isso à igreja, aos cristãos da época. E eles faziam isso, queridos, tentando jogar os cristãos daquela época, os cristãos da cidade da Galácia, contra o apóstolo Paulo, exatamente fazendo com que esses mantivessem esses costumes da lei. O que Paulo enfaticamente dizia que já não era mais, já não cabia mais, porque Cristo já havia morrido na cruz. Cristo já havia pago um alto preço, e costumes e doutrinas
e sacrifícios já não eram mais necessários, porque eles estariam invalidando para a vida desses que mantinham esses costumes, esses sacrifícios, sacrifício vicário, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo ele era totalmente contra, e ele pregava isso. E esses judaizantes eles faziam com que o povo ficasse contra Paulo através desses ensinamentos, desta tentativa de manutenção, como por exemplo da circuncisão, no meio do povo. E Paulo, ao escrever, a igreja da Galácia, ele tem exatamente este propósito de mostrar para aquela igreja que esses costumes, esses pontos que os judaizantes queriam preservar da lei, só faziam com que eles voltassem à escravidão, porque Cristo já havia os libertado, Cristo já havia feito o que deveria ser feito, e não era mais para que se voltasse ao jugo da escravidão através de sacrifícios, através de observações de costumes da lei que esses judeus, judaizantes, convertidos ao cristianismo, queriam impor. E, meus irmãos, e nisso a gente aprende que Paulo estava nos ensinando que Jesus morreu na cruz para nos dar liberdade. Foi para que nós pudéssemos ser livres, para nos dar total liberdade. Mas, queridos, o que precisa ficar claro também é que essa liberdade ela precisa ser vivida com muita responsabilidade. Porque o versículo que nós lemos de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ou seja, a partir do momento que nós não compreendemos esta liberdade, a partir do momento que nós queremos também viver esta liberdade de uma forma errada, de uma forma que o Senhor não tem para nós, sem total responsabilidade com tudo aquilo que nós fazemos e com tudo aquilo que está na palavra de Deus, nós acabamos voltando ao jugo de escravidão. E é nisso que nós vamos meditar nesta noite, sobre liberdade e responsabilidade, para que nós possamos entender de fato o que é esta liberdade para que Cristo nos libertou. Então vamos ao versículo de número 13, Gálatas capítulo 5, versículo de número 13. Gálatas capítulo 5, versículo de número 13, nós vamos então neste início falar sobre liberdade. Eu quero contextualizar, eu quero ministrar neste início sobre liberdade. A palavra de Deus diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E aí, nós vamos falar sobre esse versículo 13, nós vamos dividir ele em 3 partes para que a gente possa ter um melhor entendimento. Então, a primeira parte é que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, eu volto a dizer, Cristo morreu numa cruz para nos fazer livres, para nos dar liberdade, para nos libertar do pecado, nos livrar não do pecado, mas nos livrar da prática do pecado, da condenação do pecado e também da religiosidade. Então, Cristo morre naquela cruz para que a gente não fosse condenados, para nos dar a oportunidade de não sermos condenados pela prática do pecado. Mas também morre naquela cruz para nos libertar da religiosidade. E aí, queridos, eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 16, para que esse versículo venha corroborar com isso que nós vamos entender a respeito de liberdade em Cristo Jesus. E diz assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Primeiro ponto que eu quero dizer aqui, queridos, é que o pecado, ele escraviza.
O pecado escraviza. Uma vida de pecado, queridos, ela nos leva de volta à escravidão. Uma escravidão que Cristo morreu numa cruz para nos livrar. Por quê? Porque aquele que vive na prática do pecado não é aquele que peca, porque pecar todos nós continuaremos pecando, mesmo depois de um encontro com Cristo, mesmo depois de levantarmos as nossas mãos, confessando a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós vamos continuar pecando, mas o pecado na vida do cristão verdadeiro, genuíno, que teve um encontro com Cristo, é acidental, não é deliberado. Mas aquele que vive na prática deliberada do pecado, ele volta à escravidão, ele vive na escravidão porque o pecado escraviza-nos a partir do momento que, quanto mais a pessoa peca, quanto mais a pessoa faz as coisas erradas, e aí quando a gente fala de coisas erradas, nós estamos falando de coisas erradas na ótica da palavra de Deus, na ótica da Bíblia, daquilo que a palavra nos ensina que é errado. E quanto mais a pessoa vive na prática do pecado, fazendo as coisas erradas, mais ela tem vontade de pecar, mais ela tem vontade de continuar nestas práticas. Por isso, é uma escravidão. Porque quem vive deliberadamente no pecado tem o desejo de pecar a todo momento e se deixa levar e não tem domínio. Não tem domínio sobre isso. Peca deliberadamente, porque não consegue parar de errar, não consegue parar de pecar. Por isso, o pecado é uma escravidão. E, queridos, da mesma forma, uma vida de religiosidade também nos leva à escravidão. Por quê? Porque o religioso é aquele que faz as coisas dizendo que faz para Deus, é aqueles que estão dentro das igrejas, e aí eu estou trazendo para o nosso ambiente, o ambiente da igreja. O religioso dentro da igreja, ele está na igreja porque ele quer ter uma religião. Ele está na igreja porque a sociedade lhe impõe ter uma religião e ele aceita esta imposição. Mas muitas vezes aquele que é religioso, ele não está ali por amor a Cristo de fato. Na verdade, o religioso, ele ainda não teve esse encontro com Cristo que faz com que ele busque seguir a Cristo por amor, por entendimento. Então, tudo aquilo que ele faz é como um sacrifício. É como uma prestação de contas à sociedade, às vezes a si mesmo. Muitas vezes o religioso está dentro das igrejas por uma fuga, porque quer fugir de algo, porque é melhor estar na igreja do que muitas vezes enfrentar os seus problemas dentro do lar, por exemplo, da sua família, mas ele não está fazendo as coisas para Deus, ele não está ali naquele ambiente por amor, por vontade, e sim por sacrifício, por escravidão, por ter que prestar contas para alguém e não por satisfação. E aí, queridos, Romanos, capítulo 12, versículo 1, que vai estar aí na tua tela, vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O Senhor não quer mais sacrifícios humanos. O sacrifício que o Senhor deseja de nós é que nós venhamos, que o nosso corpo seja em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, que nós venhamos a cultuar a Ele com as nossas mentes focadas nele, não com as nossas mentes focadas em dar satisfações à sociedade, com as nossas mentes focadas em fuga. Mas o nosso culto é racional, nós temos o entendimento em nosso espírito e nossa alma de que nós estamos ali servindo a Cristo, seguindo a Cristo, porque nós o reconhecemos de fato como Senhor e Salvador, que morreu numa cruz por nós, e nós fazemos isso por amor e não por escravidão.
Porque Cristo, ao morrer na cruz, Ele não quer mais que nós venhamos a nos sacrificar, a trazer holocaustos, a sacrificar-nos de várias outras formas humanas. Mas o nosso culto devemos prestar ao Senhor com entendimento. Entendimento do que a palavra ensina, porque esse entendimento traz o conhecimento verdadeiro de Cristo, e esse conhecimento verdadeiro de Cristo traz para nós amor por esse Cristo, por esse Senhor. E por isso Paulo combatia ali, enviou essa carta para a igreja da Galácia, porque ali naquele meio eles estavam vivendo sem liberdade, estavam voltando ao jugo de escravidão, voltando ao jugo da religiosidade, voltando ao jugo do pecado, e Paulo estava alertando aquela igreja. E nós precisamos receber esses alertas também, queridos, porque muitas vezes nós estamos vivendo fora da vontade do Senhor. Mas aí, continuando e voltando lá ao versículo de número 13, a segunda parte, diz assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Meus queridos, e aqui fica um alerta muito importante para nós nesses tempos também. Não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Aquele que teve um verdadeiro encontro com Cristo, aquele que de fato entregou a sua vida para Cristo, foram libertos da religiosidade e da condenação do pecado. Amém? Fomos libertos. Mas isso não quer dizer que, por termos sido libertos da condenação do pecado, que nós podemos hoje viver do jeito que nós quisermos, conforme a nossa própria vontade. É muito diferente isso. Amém? Esse cuidado que nós precisamos ter para que a gente possa verdadeiramente viver a liberdade que Cristo nos deu. Não temos licença para viver conforme as nossas próprias vontades. E muitas vezes as pessoas confundem isso. Cristo me libertou, foi para a liberdade, então eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre. Porque eu já não estou mais sob condenação do pecado, então eu posso viver o que eu quiser, porque não serei mais condenado. E aí está o erro, porque não é por aí. Não foi esta liberdade que Cristo nos deu. A liberdade que Cristo nos deu, ela nos faz entendermos que nós devemos viver conforme a sua vontade, conforme a direção da sua palavra, que a sua palavra nos dá. Muitos, em nome de uma graça que não é a graça de Deus genuína e verdadeira, é uma graça que muitas vezes é pregada, mas que é uma graça que não é a graça do Senhor que nos dá liberdade. Em nome dessa graça, muitos aí estão querendo viver as suas vidas da forma que quiserem, e se dizendo ainda cristãos, e se dizendo, não, mas eu sirvo a Cristo, eu sou de Cristo, e porque sou de Cristo, eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da liberdade, então aquilo que eu fiz, o que eu faço, isso não me traz mais condenação, porque Cristo me libertou da condenação do pecado. E meus irmãos, quando a gente pensa dessa forma, nós estamos voltando ao jugo da escravidão, porque as nossas mentes, elas voltam a estar aprisionadas naquilo que não é o que a palavra de Deus nos ensina. E a gente vai dando brecha e mais brechas para o inimigo guiar as nossas mentes. Pensa-se que ser livre é fazer o que quiser, mas esses que fazem o que quiser, eles voltam para o jugo do pecado. Entende como o processo é diferente? E aí você volta, em nome de uma graça falsa, ao jugo do pecado. E aí você pega deliberadamente e você se afasta de Deus. E você já não é mais livre, é aprisionado novamente. E aí a terceira parte do versículo diz: sede antes servos uns dos outros pelo amor. Queridos, quando nós não temos verdadeiramente o sentido da liberdade que Cristo nos deu, nós passamos a fazer o quê? Nós passamos a viver do jeito que a gente quiser. Nós passamos a achar que eu posso fazer o que eu quiser, né? Mas aí, Cristo diz assim, Paulo diz assim, sede antes servos uns dos outros
pelo amor. O que Paulo nos diz é que nós devemos, através desta liberdade, vivermos com o exemplo de Cristo. Porque Cristo, ele viveu aqui nesta terra amando a todas as pessoas. Ele era o próprio Deus encarnado. E nem por isso ele fez acepção, nem por isso ele agiu de forma a trazer prejuízo para as outras pessoas, nem por isso ele, com suas atitudes e ações, ele fez aquilo que pudesse trazer peso para as outras pessoas. Muito pelo contrário, o que Cristo nos trouxe foi um exemplo de vivermos o amor uns pelos outros. E olha o que Marcos 10:45 nos diz. Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, queridos, Cristo veio nos dar o exemplo de servir. E muito pelo contrário daquele que acha que tem liberdade para fazer o que quiser, porque aquele que acha que tem liberdade para fazer o que quiser, ele acaba vivendo uma vida egoísta. E quando, na verdade, Cristo nos ensina que esta liberdade que nós temos é para que nós venhamos a servir, porque o servir ao outro é servir também ao próprio Deus. O servir ao outro é dedicar amor ao outro, como Cristo nos ensinou, como Cristo amou em todo o tempo. E não vivermos uma vida egoísta, como muitos que estão dentro das igrejas, vivendo esta graça falsificada e que estão vivendo apenas para si. E aí Gálatas 5,14 diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Paulo completa, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós entendemos errado esta liberdade que Cristo nos deu ao morrer numa cruz, nós passamos a olhar apenas para os nossos próprios umbigos, a sermos egoístas, a não nos preocuparmos se aquilo que nós fazemos está ferindo outras pessoas, está prejudicando outras pessoas, porque aquele que vive esta tal liberdade que pode fazer o que quer, ele não se preocupa com o outro, ele não se preocupa se as suas palavras, se as suas ações vão prejudicar ao outro. E aí, Paulo vem e diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos nos importar com aquilo que nossa liberdade em Cristo nos permite fazer. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito em nome desta graça falsa, desta liberdade falsa, se nós não olharmos para se aquilo que nós fazemos não está prejudicando a outras pessoas, porque o nosso dever, o mandamento do Senhor é que nós amemos o próximo como a nós mesmos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32, diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Paulo fala aqui nesta primeira carta aos Coríntios, corrobora com esta carta aos Gálatas. Quando ele diz, olha, nós não devemos ter pedras de tropeço para ninguém. Ou seja, se eu ajo em nome desta liberdade falsa, do jeito que eu quiser, eu faço o que eu quiser sem medir consequências, porque eu acho que Cristo já me perdoou, porque Cristo já pagou um preço e eu não vou ser mais condenado, eu acabo agindo de forma arbitrária, ferindo ao outro, muitas vezes prejudicando o outro. E por isso nós precisamos prestar muita atenção, queridos, porque muitas vezes nós, quando não temos uma postura conforme Cristo nos ensina, nós acabamos levando pessoas ao erro. Sabe por quê? Porque se eu faço as coisas do jeito que eu quero, por exemplo, eu não admito que uma pessoa tenha uma opinião diferente da minha. Em nome da minha liberdade, que Cristo me deu, eu vou falar aquilo que eu quiser. Eu vou responder aquilo que eu quiser.
eu vou postar nas redes sociais aquilo que eu quiser. Doa a quem doer. E muitas vezes eu estou servindo de pedra de tropeço para os outros através de discussões infundadas, discussões desnecessárias. Por quê? Porque eu acho que eu tenho liberdade. Porque eu acho que eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso me importar com a opinião do outro. E aí eu discuto política com o irmão da igreja, com o que não é crente, dando mau testemunho. E aí eu discuto religião, o que a gente não tem que discutir, porque o cristão ele não é religioso. Porque a nossa religião é Cristo. E discutir religião, que eles não vai levar ninguém a Cristo. E muitas vezes nós estamos discutindo doutrinas. Porque a doutrina da igreja tal é que é certa, da minha igreja que é certa, porque é a minha igreja que salva, porque é a minha igreja que faz milagre, porque é a minha igreja que é a melhor. E nós estamos servindo de pedra de tropeço para outras pessoas que estão assistindo a esse tipo de discussão. E nós, ao invés de levarmos pessoas a Cristo, nós estamos afastando-as dela. Porque aquele que ainda não teve encontro com Cristo, quando começa a ver os cristãos cheios de liberdade, discutindo nas redes sociais, afrontando uns aos outros, polemizando, não vão ver qualquer diferença para o meio que eles vivem. Para que vão querer buscar a Cristo? Precisamos entender que a liberdade que Cristo nos deu não nos permite fazermos qualquer coisa de qualquer jeito. Precisamos observar o próximo, precisamos amar o próximo, precisamos ter coerência com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Romanos, capítulo 14, versículo 4. Leia aí comigo, está na sua tela. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Mais um ponto de observância, e aí está falando para nós, no nosso meio, no meio cristão, no meio da igreja. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quando eu começo a usar a minha liberdade de uma forma errada, porque talvez eu tenha entendido errado, porque talvez tenham pregado para mim errado, porque talvez para mim é mais fácil acreditar nesta liberdade que eu posso fazer o que eu quiser, falar o que eu quiser, doa quem doer. Mas quando eu faço isso no seio da igreja, no meio do povo de Deus, dentro da minha comunidade de fé, ou fora dela, em discussões com irmãos em Cristo, em que muitas vezes eu agrido o meu irmão, que eu agrido a doutrina da igreja do outro, que eu agrido o pensamento do outro, isso faz com que eu abra brecha para que venha um revide. Porque também, muitas vezes, nós vamos encontrar pessoas do outro lado que estão com o mesmo pensamento de liberdade equivocada, que não vão aceitar, e vai haver um revide. E sabe o que isso vai ocasionar? O que o versículo 4 de Romanos 14 diz. Vede que não sejais mutuamente destruídos. Vai causar destruição no meio da igreja. Vai causar destruição no meio que nós estivermos. Isso vale também, queridos, para o nosso contexto familiar e social. Porque muitas vezes falta de sabedoria, porque esse é o nome dado a quem pensa que pode fazer o que quiser por causa da graça de Deus, da liberdade, falta de sabedoria, leva a discussões que levam a conflitos, que levam à separação, que levam à destruição. Então, muitas vezes, a pessoa não tem sabedoria dentro da sua casa e, em nome desta liberdade, ela se acha o crentão, o santo dos santos, e começa a discutir com o familiar que não é crente ainda, querer impor a sua religiosidade goela abaixo daquele que ainda não é. E o que acontece? Basta. Contenda, separação, destruição de famílias, destruição de relacionamento entre amigos, e dentro do seio da igreja, separação de um corpo que foi chamado pelo Senhor para viver unido. Precisamos prestar atenção nesta liberdade que Cristo nos deu. E como nós podemos viver de fato essa liberdade? De fato, nós aproveitarmos esta liberdade que Cristo nos deu para sermos produtivos,
para a obra do Senhor, para o próprio Cristo, vivendo com responsabilidade. E vamos falar sobre isso agora, para que a gente possa fechar essa mensagem de hoje. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. A palavra de Deus diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, a única maneira de vivermos a liberdade que Cristo nos deu e não nos desviarmos do verdadeiro propósito do Senhor para as nossas vidas é agirmos com responsabilidade. Responsabilidade com as coisas do Senhor, com a palavra de Deus, em verdadeiramente vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor espera de nós. E agir com responsabilidade, queridos, é o mesmo que andar no Espírito. Como nós lemos aqui, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne. Ou seja, nós, para verdadeiramente agirmos com responsabilidade, com esta liberdade que Cristo nos deu, nós devemos andar no Espírito, porque quando nós andamos no Espírito, o nosso espírito está conectado com o Espírito Santo de Deus, recebendo essas informações do Espírito Santo de Deus, essas orientações do Espírito Santo de Deus. E aí, queridos, nós não ignorando esses alertas que o Espírito Santo de Deus muitas vezes nos dá quando nós estamos saindo da linha, quando nós estamos saindo do percurso, nós vamos viver uma vida responsável. Nós vamos ter responsabilidade com a palavra, nós vamos ter responsabilidade com aquilo que nós somos, embaixadores de Cristo nesta terra, aqueles que foram chamados, queridos, para uma grande obra aqui, para representar uma nação celestial aqui nesta terra. É viver no Espírito, porque quando eu vivo no Espírito, eu não permito que a minha carne fale mais alto, eu não permito que uma liberdade falsa me leve a fazer aquilo que Deus não quer que eu faça, que uma falsa liberdade me venha a ser pedra de tropeço para o outro, que uma falsa liberdade me faça cometer pecados novamente, e eu negue isso. Porque muitos, queridos, em nome dessa liberdade, desta graça falsa que está sendo pregada e vivida por aí, estão vivendo uma vida de pecado e não gostam de ouvir. E aí dentro da igreja, estão lá, ouvindo, louvando, muitas vezes pregando, muitas vezes dia após dia dando culto, mas quando saem de lá, em nome desta falsa liberdade, estão fazendo tudo de errado aí fora, contrariamente à palavra de Deus. Sem responsabilidade, porque não estão andando no Espírito. É dura a palavra? É, queridos. É, mas isso não serve só para você que está ouvindo. Isso serve para mim. São orientações, queridos. Aí você pode estar pensando, eu não precisava ouvir isso, porque eu entendo o que é a graça, o que é a liberdade. Amém. Mas aí o Senhor está te lembrando para que você não esqueça disso, para que em momentos da sua vida você não se permita ser levado por esta falsa liberdade. Assim como eu, assim como todos nós. Nós precisamos ter esse cuidado, porque senão a gente se deixa levar pela multidão. E aí, vamos ler Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Há uma constante luta. Espírito contra carne. E aí, quando a gente fala desta luta do espírito contra a carne, o Espírito Santo de Deus, ele está ali nos confrontando, dia após dia. E a nossa carne, ela está querendo pecar o tempo inteiro, querendo ir na direção contrária àquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí o Senhor diz que nós temos que vigiar e orar para que nós não entremos em tentação, ou seja, para que nós não venhamos a voltar
as velhas práticas, para que a gente não venha a voltar ao jugo do pecado, em nome de uma falsa liberdade. Ou seja, vivendo sem responsabilidade com a palavra, vivendo sem responsabilidade com aquilo que Deus tem. Vigiai e orai. E aí, quando o Senhor fala vigiai, ele diz, olha, fique atento. É isso que o Senhor estava falando para aqueles discípulos quando ele foi ao Getsemane orar, e ele disse, olha, vigiai e orai. Vigiai, fiquem atentos. Porque não adianta só orar, queridos. Primeiro a gente tem que estar atento, a gente tem que vigiar, a gente tem que estar atento, porque muitas vezes a gente está se permitindo ser levados de volta ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado, porque a gente está indo na onda dos outros. Porque todo mundo está fazendo. Não, peraí. Pastor, você está muito retrógrado. Muito retrógrado. Olha, a gente vive outros tempos. O momento agora é diferente. O tempo de Jesus era outra coisa. Agora é tecnologia. Não, peraí. As coisas não são bem assim, não. E muitas vezes as pessoas estão pregando-se por aí e satisfaz a carne, porque a carne quer fazer o que quer mesmo, quer nos levar a fazer o que a gente quer, e a gente se deixa enredar se a gente não vigiar, se a gente não ficar atento. Mas aí, a gente ficando atento, a gente vigiando e orando, pedindo ao Senhor sustento, pedindo ao Senhor direção, pedindo ao Senhor que nos mostre, que o seu Espírito venha a nos alertar e nos mostrar, e a gente se esforce para não sairmos daquilo que Deus planejou para nós, nós vamos obter vitória, nós vamos estar vivendo a liberdade para que Cristo nos libertou com esta responsabilidade, e essa liberdade verdadeira de Cristo, ela nos leva ao prêmio maior, que é a nossa salvação. Tem muita gente aí querendo viver a liberdade que lhes convém, que eles acham que é certa, que lhes convém entender, e no final não vai resultar naquilo que o Senhor tem de melhor para nós, que é a nossa salvação. Por isso, nós precisamos vigiar, ou seja, estarmos atentos para que nós não venhamos a voltar às velhas práticas do mundo. E precisamos orar em tempo e fora de tempo para que o Senhor nos sustente na fé, para que o Senhor faça com que as nossas mentes elas estejam firmadas nele, que nossas mentes sejam levadas cativas ao Senhor, e que nenhum vento aí de informações, que nenhuma prática inovadora, que nenhuma pregação nova, revelações, que muitas vezes pessoas estão dizendo que estão tendo revelações diferentes e que estão em desacordo com a palavra, venha nos influenciar, porque a única revelação que nós devemos seguir é a revelação da palavra de Deus. Fora do que está na palavra, é anátema, a própria palavra nos ensina, é maldito. Então, precisamos ter responsabilidade para viver. E aí, para encerrar, Gálatas capítulo 5, versículo de número 18, diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Quando nós agimos com responsabilidade, nos deixando ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não submetemos mais ao jugo de escravidão, do pecado, da religiosidade, que nos afastam de Cristo, queridos. Não mais nos deixamos submeter a esse jugo. O pecado, ele já não vai mais nos influenciar a tal ponto de nós deixarmos Cristo de lado. E nós vamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir com responsabilidade. Não vamos deixar de ser religiosos. Vamos entender que servir e seguir a Cristo tem que ser ato de amor, tem que ser ato de conversão genuína, e não apenas uma prática religiosa, e não apenas para eu dizer para as pessoas que eu sou crente, e não para dizer que eu estou na igreja. Não. A verdadeira liberdade que Cristo nos deu nos faz servirmos e seguirmos a Ele com este amor. Este amor que não
se apaga. Esse amor que faz com que a gente olhe para as outras pessoas com um olhar também de amor, sabe? Essa é a responsabilidade que Cristo nos dá como seus servos. Ele nos mostra que nós devemos ter esta responsabilidade de amor uns para com os outros. E nós somos livres, queridos. E nós somos livres. E talvez você pense, mas se eu estou livre, se o pecado me escraviza, mas se eu tenho que viver sobre regras aqui, o evangelho, então eu também estou escravizado. Não, porque quando você é livre, você está e serve a Cristo, você está fazendo isso porque você quer. Não é porque você é dominado, porque Cristo não quer ninguém do lado dele aprisionado. Cristo não quer ninguém ao lado dele obrigado. Cristo te dá esse direito de escolha, chamado livre-arbítrio. Mas quando eu entendo, quando eu recebo esse Cristo, quando eu sou transformado por Ele, eu tenho a liberdade de decidir e eu decido corretamente e eu decido querer viver aquilo que Cristo está me orientando. Sabe por quê? Porque eu tenho no meu coração de que isso é o melhor para a minha vida e por isso eu vou, e por isso eu sigo, e por isso eu vivo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais mais sob a lei, não estás mais sobre a religiosidade, não está mais sobre o pecado. Seremos, queridos, cada dia mais aperfeiçoados pelo Senhor, dia após dia, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E assim, queridos, nós seremos preparados, dia após dia, para vivermos uma eternidade ao lado desse Deus maravilhoso que nos libertou, que nos deu e que nos dá a oportunidade de decidirmos a que caminho nós queremos seguir. Eu quero nessa noite te incentivar a viver uma liberdade verdadeira, a viver a liberdade que Cristo te dá genuína, uma liberdade em que você vai decidir viver uma vida fora do pecado, viver uma vida conforme a orientação da palavra de Deus, viver uma vida em comunhão com este Deus, viver uma vida de amor ao próximo. Isso sim é liberdade. Isso sim é o que nós devemos querer para as nossas vidas. E no final disso tudo, essa liberdade com responsabilidade vai nos levar à vida eterna, a vivermos a maravilhosa eternidade ao lado do Pai. Que você queira isso para você, que você viva isso, que você seja exemplo disso para outras vidas, que você seja aquele que vive com liberdade e responsabilidade, impactando outras vidas através do seu reflexo de Cristo. Que Cristo venha a refletir em você e venha a impactar e transformar outras vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar ao Senhor neste momento. Quero fazer uma oração contigo. Quero orar aqui para que Deus venha a fortalecê-lo, porque as facilidades para que nós venhamos a mudar o nosso rumo e vivermos essa liberdade falsa que satisfaz a nossa carne, as tentações são muitas. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça, que o Espírito Santo de Deus esteja, de fato, nos orientando, nos dando discernimento, nos alertando para que nós não venhamos a cair nessas armadilhas. Mas não adianta somente o Espírito nos alertar. Nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito. E é por isso que eu quero orar nesse momento pela tua vida. Eu te peço que feche seus olhos, porque nós vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, pelas tuas misericórdias, pelo teu infinito amor, por tudo aquilo que tu és em nossas vidas. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque o Senhor, através desse sacrifício, nos libertou, sim, Senhor, do jugo do pecado, do jugo da escravidão do pecado, do jugo da condenação do pecado, nos libertou da religiosidade, Pai. Porque através, Pai, do nosso conhecimento verdadeiro de quem és Tu e de que Tu fizeste naquela cruz, nós somos livres. Já não há mais condenação sobre nós, Pai. Já não há mais pecado, Pai, que nos condene, porque nós não viveremos mais uma vida de pecado, Senhor.
Nós estaremos firmados em Ti e na Tua palavra, e com isso nós estaremos livres, libertos, porque o pecado já não mais nos dominará. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que Tu continues a falar aos nossos corações, que Tu continues a nos alertar, que Tu continues, Senhor, a fazer com que o Teu Santo Espírito nos mostre, Pai, a responsabilidade que devemos ter com esta liberdade que o Senhor nos deu. Que nós não venhamos, Senhor, a dar ouvidos a uma graça falsa, a uma liberdade falsa que muitas vezes é pregada, Pai, e que somente traz, Senhor, para as nossas carnes o desejo de seguirmos por outro caminho. Senhor, que o Teu Espírito, Pai, ele venha sempre a subjugar as nossas vontades, Deus, e nos manter na liberdade verdadeira que o Senhor nos dá, com muita responsabilidade em vivermos conforme a Tua palavra. Sejamos exemplos de amor, Pai, porque a liberdade falsa traz egoísmo, como a Tua palavra nos ensinou hoje. A liberdade falsa faz com que as pessoas queiram apenas olhar para os seus próprios umbigos, satisfazer as suas próprias vontades, não se importando se está ferindo, se está prejudicando o outro, Pai. O que nós queremos, Pai, e te pedimos, Senhor, é que nós vivamos a Tua liberdade, Pai, que nos traz a responsabilidade de amarmos e servirmos ao nosso próximo, Senhor. Seja ele nosso irmão em Cristo ou não. Porque é o nosso irmão em Cristo, querido Pai. Nós queremos estar com eles, servindo, amando, compartilhando juntos aquilo que Tu tens como obra. Mas aquele que não é nosso irmão em Cristo, nós precisamos amar para que ele possa ver a Ti por intermédio de nós e possam buscar a Tua presença, Senhor. Então nos fortalece. Nos dá a cada dia mais responsabilidade, Jesus. Nos encha do Teu Espírito para que nós possamos dizer não àquilo que não é de fato de Ti, daquilo que não é de fato presente na Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Pai. Dá-nos direção. Leva as nossas mentes cativas a Ti e nos usa, Pai, como instrumentos Teus. Senhor, eu quero orar por aquele que talvez esteja ouvindo esta mensagem e que, por causa de uma falsa liberdade, se desviou, Senhor, dos Teus caminhos, voltou ao jugo da escravidão, mas que ao ouvir esta palavra entendeu, Pai, que a maior liberdade que o Senhor nos dá é Te servir, Pai. É viver conforme a Tua palavra e sentiu o impacto desta palavra nesta noite e desejou retornar, Pai, para uma vida de responsabilidade contigo. Senhor, toca nesse coração, abençoa essa vida, que ela possa confessar, Senhor, uma nova aliança contigo e que Tu venhas a recebê-la, Pai, e colocá-la, Senhor, novamente no caminho que o Senhor traçou para ela. Assim como talvez alguém que esteja nos ouvindo ainda não havia entregue a sua vida para o Senhor, não conhecia isso e vivia a liberdade falsa do mundo, Senhor. E que foi constrangido pelo Teu Espírito que deseja agora viver a liberdade que o Senhor tem, Pai. Então, Pai, recebe essa vida, que ela possa também, Senhor, declarar a Ti como Senhor e Salvador e que Tu venhas, Senhor, a fazer com que o Teu Espírito, a partir de agora, a conduza em todos os seus passos. Abençoa, Senhor, a essas vidas, Deus. É o que eu Te peço e Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus. Meus irmãos, nós estamos próximos a encerrar o nosso culto, mas eu quero falar nesse momento de dízimos e ofertas, como nós temos feito nesses cultos online. Está aí na tua tela versículo de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10. E eu quero simplesmente dizer que dizimar e ofertar é a ordenança do Senhor. Mas nós devemos fazer isso com alegria, com entendimento, com responsabilidade. Às vezes, queridos, essa falsa liberdade que muitos vivem faz com que elas desacreditem desse momento de dizimar e ofertar. Porque tem muitos aí pregando contrariamente a isso. Eu não estou aqui para te convencer a esse respeito, que a palavra de Deus é clara.
mas que nós possamos observar também, nesse momento, essa questão. Porque quando nós entendemos o propósito de dizimar e ofertar, nós praticamos, as nossas vidas financeiras continuam nas mãos do Senhor e nós somos abençoados. Ele continua a prover, ele continua a nos dar direção, ele continua a nos dar responsabilidade com a administração. E os recursos não faltam. Mas nós precisamos ter entendimento e alegria em nossos corações para praticarmos o dizimar e ofertar. Entende? Você não pode fazer isso por obrigação, por escravidão, por religiosidade. Você tem que fazer isso por entendimento, porque você foi liberto para ter entendimento, e o entendimento é da palavra do Senhor. Amém? Então, aí está a nossa conta, os dados da nossa conta na sua tela. Se você é membro da nossa igreja, você já sabe, você tem dizimado e ofertado continuamente. Eu louvo a Deus pela sua vida. Se você não é membro da nossa igreja, está nos assistindo, não dizime na nossa igreja, dizime na sua igreja, porque é lá que você é cuidado, pastoreado e alimentado. Mas se você está nos ouvindo e não é da nossa igreja, mas quer nos dar uma oferta de amor, quer dar uma oferta de amor para a obra do Senhor, quer enviar esta oferta para que nós possamos concluir o nosso propósito, que é de inaugurarmos o nosso novo templo, e para a honra e glória do Senhor, nós cremos que no máximo no terceiro domingo desse mês nós já estaremos cultuando ao Senhor lá. Nós precisamos sim de recursos ainda, mas o Senhor tem nos abençoado. Então, se você tem desejo no coração de ajudar, fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, faça aquilo que Deus coloca no teu coração, faça o teu melhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero, antes de encerrar, chamar a Rosane aqui, para ela dar os avisos aqui da semana e orar no final e fazer o fechamento desse culto. Amém? Então, Deus abençoe vocês, rico e abundantemente. E fiquem aí que a Rosane já está aqui assumindo essa cadeira. Boa noite, queridos. Que alegria estarmos aqui, que palavra abençoada. Os nossos avisos, no sábado às 18 horas, nós estaremos de volta com a nossa live, falando sobre papo sobre a verdade. Então, se programe para poder estar conosco, assistindo essa palavra que vai ser ministrada, essa conversa, né, que teremos ali. E também no domingo, às 18 horas, a nossa escola bíblica dominical, onde nós estamos falando sobre vida transformada. Então, se programe para estar conosco, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor e aprender mais dele. E na sequência, logo após a nossa EBD, nós estaremos com o nosso culto dominical, onde uma palavra será trazida, uma palavra será ministrada aos nossos corações para nos edificar, para nos fortalecer, nos renovar. E assim nós vamos prosseguindo e vamos nos transformando e crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para encerrarmos esse culto, eu convido a que vocês fechem os olhos, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, Deus santo, misericordioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos, porque até aqui tu tens nos sustentado. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor derramado em nossas vidas, pela tua fidelidade, Senhor, e pelas tuas misericórdias. Ó, Paizinho querido, continua conosco, continua falando aos nossos corações, que a semente lançada esta noite frutifique, Senhor, em nossos corações a 100%. E que nós possamos, Senhor Jesus, sermos aperfeiçoados em Ti, que nós possamos, Senhor Jesus, exercer a nossa liberdade, escolhendo dia após dia a Ti, escolhendo a Cristo, e assim, Senhor, sermos aperfeiçoados em Ti e resplandecermos, Senhor Deus, a Tua luz e o Teu infinito amor.
Ó Paizinho, ser conosco, visita cada casa, cada lar, cada família, Senhor Jesus, que está assistindo esta ministração. Envia os teus anjos, Senhor, e faz o teu mover. Concede, Senhor Jesus, graça, paz, renovo, Senhor. Fortalece, Senhor Jesus, vivifica, capacita o teu povo, Senhor. E que a tua graça, o teu infinito amor sejam conosco, Senhor Jesus, hoje e para sempre. Vire as suas mãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces e eternas consolações do Espírito Santo seja conosco, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, hoje e para sempre. E todo aquele que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Fique com Deus, amados, e até sábado. Deus abençoe.